Olá, amigo espectador do Formiga na Tela, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso videocast semanal. E no programa de hoje, nós vamos homenagear e dar uma olhada sobre a carreira de um dos maiores animadores da contemporaneidade, Genndy Tartakovsky. O pessoal costuma comentar, né, que só a gente tem um vídeo no canal sobre o grande Bruce Timm, né, o que é um pecado da maioria dos outros veículos, mas nós não caímos nele, né, felizmente. A gente tem até um vídeo bem completo sobre a carreira do Bruce Timm. E a gente estava devendo, né, algumas pessoas tinham comentado, né, que seria legal falar do Genndy Tartakovsky e tal, que é um cara que, por sinal, também, eu acredito que encontre alguns paralelos com a carreira do Bruce Timm, até porque, uma curiosidade à parte, o Tartakovsky ele foi interpolador no Batman Animated, né? Entre outros trabalhos, né, aí início de carreira, ele nasceu em 1970, porém, ele começou a ficar famoso lá naquele boom do Cartoon Network no final da década de 90 para 2000 com o Laboratório de Dexter, né? E a partir de então, as pessoas meio que, mesmo quem não saiba quem é o Tartakovsky, facilmente já entrou em contato com alguma coisa que ele fez, porque e mantém isso na cabeça, porque como o Bruce Timm é um cara que deixou aí um traço, deixou um molde para sua equipe que é muito característico, né, e muito estilizado, e que também tem aquela qualidade de economizar nos detalhes para extrapolar na ação, né? Não é o caso do Laboratório de Dexter, é claro, mas é o caso dos trabalhos posteriores, aonde o cara mostrou toda a verve dele de nerd, né? De apreciador da cultura pop, a partir de Samurai Jack, no caso que a gente vai comentar um pouquinho mais depois. Mas é basicamente isso, né? A gente está falando de um cara que tem Samurai Jack, tem o Clone Wars, antes de ser aquela versão 3D, tem aí seus outros trabalhos aí em animação 3D no cinema, e hoje tem um trabalho que é fudidaço, que é o Primal, né? No Adult Swim. Essa coisa de adotar a cultura pop para ele, na verdade, foi uma maneira de diminuir um choque de uma parte da biografia dele, que é o fato de ter nascido na Rússia, né? Ele nasceu em Moscou em 1970, ele não é nativo americano, e ele foi para lá, ele foi para os Estados Unidos já não tão bebê assim, ele já tinha os seus 7, quase 8 anos, e o pai dele morreu muito cedo, quando ele ainda era adolescente. Então, como tantos e tantos outros jovens, ele encontrou nos super-heróis e na ficção científica uma maneira de extrapolar a realidade ao redor dele. Só que ele fez isso de uma maneira muito saudável. Ali em 91, ou seja, ele tinha apenas 21 anos, ele já estava envolvido com aquele projeto dos Cartoons, né, que viraria o carro-chefe do Cartoon Network, daquele boom do Cartoon Network na metade dos anos 90. Ele mesmo, você falou da coisa do traço dele, ele mesmo já disse em diversas entrevistas que ele nunca teve essa coisa do dom do desenho, que quando ele era garoto ele mal conseguia desenhar bonecos de palitinho, ele realmente não era um bom desenhista. E a gente vê isso muito no estilo dele, essa coisa de você ter um traço minimalista, de valorizar muito a coisa das formas geométricas completas, né? Ele teve envolvido no Laboratório de Dexter, mas também nas Meninas Superpoderosas, e são desenhos que são marcantes principalmente porque há um rompimento muito claro do estilo de desenho que existia até ali o final dos anos 70, do final dos anos 80, que valorizava muito aquela coisa da rotoscopia e tal, desenhos cheios de detalhe, mas ainda trabalhavam muito com a rotoscopia, capitaneados principalmente pelo talvez mais famoso desses exemplos, que é o He-Man. Então, assim, eram desenhos muito bem animados, mas de traços mais simples. O que servia também para a qualidade da animação, porque você precisava meter menos detalhes nelas. Era mais fácil de animar aqueles traços mais claros, mais simples. E o Genndy Tartakovsky, o estilo dele, a maneira que ele encontrou de imprimir o seu estilo na animação, tem muito a ver com isso. E quando a gente para pensar que a gente está falando ali da metade dos anos 90, ou seja, o cara
sabe, não tinha completado 30 anos, ele tinha os seus 20 e poucos, e ele ser tão importante para a história das animações é algo a se louvar. É por isso que a gente está dedicando um programa para ele, porque ele é um cara, assim, é um talento tão precoce quanto ele foi importante. Porque, de novo, vou apontar esse fato. É a partir dos cartoons, mas principalmente a partir do sucesso do laboratório de Dexter, tá? Isso precisa ficar bastante claro, tá, gente? Eu sei que para muita gente, inclusive, eu só notei isso depois de velho, mas assim, o laboratório de Dexter foi um desenho muito importante. Ele é muito divertido, ele parece, assim, bobinho no geral, mas mesmo depois de adulto, quando você pega para ver a qualidade de animação dele, os temas que ele abordava, o humor extremamente sofisticado, era voltado para crianças, mas era extremamente sofisticado, ele foi um marco, ele foi um divisor de águas na história das animações, e foi um divisor de água proporcionado por um cara que ainda era muito jovem. Então é por isso que a gente está falando do Genndy Tartakovsky aqui hoje. E aí, vamos lá, qual é a pegada no caso, né? Que eu acho que o grande divisor de águas, o cara já era um cara famoso, já era um cara estabelecido no mercado, mas o grande divisor de águas ele vem com o Samurai Jack, né? Que, por sinal, eu acredito que acabou com quaisquer pretensões de se fazer uma adaptação de Ronin do Frank Miller, porque qualquer uma que apareça não será tão boa quanto... Não vai ser tão boa, exatamente. E cara, eu acho Samurai Jack uma aula de narrativa, utilizando tudo que existe de melhor, assim, em anime, em animação norte-americana e por aí vai. O tema já é muito atrativo e tal, e ali a gente consegue enxergar também, a partir daquele momento a gente consegue enxergar muito, muito melhor as obsessões do cara, né? Porque tem um episódio que é uma homenagem a Conan o Bárbaro, né? Tem um outro episódio assim, bom, o todo já parece que é uma homenagem ao Ronin do Frank Miller, mas só que tem muito mais a ser dito ali, e contando histórias simples, mas caprichando muito na condução dessas histórias, né? E fazendo isso com figuras elementares, né? Porque, de novo, como no caso do Bruce Timm, elas são mais fáceis de se animar. Então, quanto mais simples a figura, mais movimento ela terá. É por isso que eu acho... E aí a gente volta lá pro He-Man, que era todo cheio de músculo, todo cheio de bolotas e não sei o que lá e tal, e não tem 1% da fluidez narrativa, da fluidez corporal que o Samurai Jack tem. E você falou bem, cara, o Samurai Jack, assim, é que o laboratório de Dexter alavancou o Tartakovsky pro mundo e o estilo dele já estava lá. Então é por isso que eu particularmente considero o laboratório de Dexter o divisor de águas em si. Mas se a gente for falar, não comparar, mas assim, colocar obras lado a lado, é óbvio que Samurai Jack é muito mais elaborado, cara. É muito mais elaborado. Ali você tem um artista que não está produzindo para um determinado contexto, ele está exercendo toda a sua criatividade, porque o laboratório de Dexter ele foi criado para estar inserido dentro do contexto dos cartoons. O Samurai Jack já era uma coisa muito mais Adult Swim do que cartoons, e mesmo assim, cara, mesmo comparado ao resto do que foi produzido no Adult Swim, Samurai Jack ainda é uma coisa muito à parte, cara. Na verdade, assim, o justo mesmo seria nós fazermos um programa só sobre Samurai Jack, e daria tranquilamente, mas é que a gente precisa celebrar a figura desse cara, porque ele é realmente muito importante. E você falou bem, cara, assim, Samurai Jack Você falou, primeiro eu queria abordar uma coisa que você mencionou do estilo. Pra gente que lida com quadrinhos, a gente frequentemente encontra esse choque de alguns leitores que a maior parte, inevitavelmente, vem dos quadrinhos de super-herói, nós não somos exceção, e a partir deles a gente descobre outras coisas. E os quadrinhos de super-herói, principalmente pós anos 2000, valorizam um hiperrealismo, né? Aquela coisa, a herança do Brian Hitch para os quadrinhos, valorizam esse hiperrealismo e esse hiperdetalhismo, e às vezes o cara que sai desses quadrinhos hiperrealistas de super-heróis, aqueles músculos, aquela aula de anatomia super detalhada, e cai, por exemplo, num estilo, sei lá, pós-linha clara, ou num estilo experimentalista,
de algum quadrinho indie, vai olhar e falar, meu, isso aqui é mal desenhado, isso aqui é muito simples. O cara pega, por exemplo, de novo, um desenho do Brian Hitch e coloca, sei lá, um espirro do lado, ele vai falar, isso aqui é coisa para criança, isso aqui é mal feito, isso aqui é muito simples. E ele perde a essência dessa arte. Isso acontece bastante. O que me faz acreditar que Samurai Jack é incrível ainda mais, porque todo mundo que assiste Samurai Jack consegue perceber a simplicidade desses traços. Cara, o Aku ele é essencialmente um tração preto com uma cabeça encaixada. Uhum. O vilão da série é praticamente um elemento tipográfico na tela. E o próprio Samurai Jack, ele é muito simples, né? O quanto de brincadeiras não existem, de memes e teorias malucas na internet, que falam que o próprio Samurai Jack é o professor Otônio que se perdeu em alguma linha do tempo, porque os dois são idênticos. E é verdade, tem a ver com a simplicidade do cara, mas quando você para prestar atenção na narrativa dele, você vê tudo isso que você mencionou, uma ficção científica madura, baseada em referências que são tão distintas quanto o Ronin do Frank Miller, com elementos de espada e planeta, do Sword and Planet da literatura pulp, também envolvendo elementos óbvios de Chambarazi e de Daigekis, porque você mencionou as referências de ficção científica, mas, cara, tem diversos episódios que você vê que são claramente homenagens à filmografia do Kurosawa. É muito claro isso, não é só porque é a figura do samurai, mas isso está na narrativa. Então você vê que ele é um cara que encontrou maneiras de colocar na sua obra todo esse caldeirão fervilhante de referências que ele possui, e, mais importante, ele não é um one-hit wonder, porque a gente viu principalmente com o Primal agora. A gente vai falar, tá? Fiquem tranquilos que a gente vai mencionar o Clone Wars, a gente vai mencionar as outras obras pelas quais ele passou no caminho, mas a gente também precisa falar do Primal, porque infelizmente ainda é muito menos falado do que devia ser. Mas a gente está vendo o Genndy Tartakovsky trabalhar a melhor obra de literatura pulp pós-contemporânea e de barbarismo filosófico que a gente viu, sei lá, cara, em décadas. Talvez. Bom, vamos deixar o Primal lá para o final e vamos entrar em Clone Wars, né, que é melhor. Eu já estava quase discorrendo sobre ele. Simplesmente um dos melhores derivados, né, de Star Wars que nós temos notícia, e derivado de uma fase, dentro de uma fase que, assim, a gente já comentava que Star Wars estava no buraco, né, que era a época da trilogia 1, 2 e 3, na trilogia prequel, e quando aparece Clone Wars, cara, eu confesso que eu só fui, só resolvi assisti-la porque era o Tartakovsky, né? Já tinha ali o conhecimento do Samurai Jack, falei, pô, vamos dar uma olhada ali. E, cara, é o cenário, é o terreno perfeito para o cara, sabe, desenvolver aí a sua linguagem, a sua narrativa. É claro que não tem tantos grafismos que caracterizaram o trabalho anterior, o que é bom, porque mostra que o cara não se repete, não cria ali uma formulinha que ele fica repetindo a todo tempo, e as cenas de batalha são maravilhosas, né? São mais uma prova, né, da agilidade que esse tipo de figura confere para qualquer trabalho, né? Para qualquer história movimentada. É claro, não dá para fazer uma história dramática com aquilo, mas quando você coloca ação na parada, puta que pariu. Quando veio a trilogia Prelúdio, a gente foi presenteado com 3 filmes que eram uma porcaria, mas a gente foi também premiado com um universo expandido que de fato começou a se desenhar como a melhor coisa de Star Wars. E quem começou esse universo expandido? O Tartakovsky. Porque aquele Clone Wars dele, embora tenha durado muito menos do que deveria, porque eu com certeza teria assistido aquilo, sei lá, 10 temporadas, tranquilamente, sem nenhum peso no coração, mas aquilo é muito bom por quê? Porque o Tartakovsky começou a fazer o que hoje
tantos outros autores muito bem pagos pela Disney estão tentando fazer e só eventualmente conseguem, como por exemplo agora com o Mandalorian, que inclusive eu ainda não acho tão interessante quanto algumas coisas que a gente viu no Clone Wars, mas, né, conversas à parte, Mandalorian ainda está amadurecendo. Nem vi a segunda temporada, por exemplo, para falar ainda, então posso estar bastante equivocado. Mas o Clone Wars, cara, o Tartakovsky faz o que o Lucas ele pretendeu para a trilogia Prelúdio, só que muito melhor. Ele dá aquele aprofundamento no universo, ele cria a liga com a mitologia que o próprio Lucas propôs, mas ele nunca conseguiu desenvolver. Ele dá aquele peso político e socioeconômico para algumas disputas que existiam naquele período da trilogia Prelúdio, que não ficam claros nos 3 filmes, porque são 3 filmes ruins. E ele faz tudo isso entregando um produto que ainda é uma coisa que deveria ser infanto-juvenil. E nesse rótulo infanto-juvenil, ele imbui muita qualidade, cara. Muita qualidade. Então, assim, eu não canso de falar, quando a gente fala sobre o Tartakovsky, também sobre isso. Ele é um cara que encontra soluções muito elegantes, muito sutis para trabalhar coisas que são bastante sofisticadas em um produto que é para um público que devia ser mais jovem. Mas quem é adulto consegue assistir aquilo ali e curtir muito mais. Porque você vê a trilogia Prelúdio, ela já ganha aquela característica que depois seria a tônica de Star Wars, de já ser voltada para um público mais velho, aqueles velhos fãs da primeira trilogia que envelheceram e que queriam algo mais gráfico, com mais profundidade, algo mais sério, e que não encontram nos filmes porque, de novo, os filmes são muito ruins. O Tartakovsky pega um desenho, ele coloca o seu estilo extremamente simplista ali, e na narrativa ele consegue trabalhar tudo aquilo que o Lucas quis e não conseguiu. Não à toa, tudo que veio de produto derivado para a TV depois, o Rebels, o próprio Clone Wars 3D, imita o estilo do Tartakovsky. Muita gente diz que o Clone Wars 3D é muito inferior ao do Tartakovsky. Eu acho que ele é só inferior. Ele demora para engrenar, mas ele tem algumas coisas bem bacanas nele. Rebels é a mesma coisa. Demora para engrenar, mas tem algumas coisas muito legais do universo de Star Wars nele. E, se você me perguntar, vamos comparar as animações Clone Wars e Rebels, tanto com a trilogia Prelúdio, quanto a trilogia da Disney agora, mas eu fico com as animações a qualquer hora do dia, bicho. A qualquer hora do dia, cara. E isso é dedo do Tartakovsky. A barra é baixa, né? Se você comparar com a trilogia de agora também, né? É baixa, cara, mas assim, ela se torna mais baixa, ela fica evidentemente mais baixa quando a gente percebe todo o trato que o Tartakovsky deu, todo o potencial que esse universo possui, se você deixasse na mão de um cara que tem a criatividade e que tem a reverência necessária sem perder a qualidade. Que é o que o Favreau está fazendo agora com o Mandalorian. É a mesma coisa, essencialmente, só que eu acho que o Tartakovsky, pelo que eu vi de toda a trajetória, fez melhor. Bom, agora a gente tem que fazer uma passagenzinha rápida. Eu acho que nem vale a pena a gente se deter muito nas incursões dele no cinema, né, com a animação 3D, mesmo Hotel Transilvânia e tal. Embora ele tinha um projetinho bacana, né, que era uma animação 3D do Popeye, que acabou não passando de um clipezinho lá de 1 minuto e 20. Me deixou um pouquinho com medo, porque me parece que ia deixar o Popeye mais adolescente, não ia ter cachimbo. Foi a impressão que me deu, né? Até porque não tem cachimbo nesse clipezinho, né? Mas enfim, para chegar agora no grande produto do Adult Swim, que é o Primal, né? Que eu tava dando uma olhada assim mais técnica hoje nele, cara. E eu posso falar o seguinte, o Tartakovsky, ele pegou muita coisa do Alex Toth ali, cara, mas muita coisa. Até porque, se a gente lembrar bem, o Alex Toth, ele foi o responsável por Herculoides, por Dino Boy também, que são produtos que acabam lidando de uma certa forma com esse ar mais pré-histórico e tal. E ali, cara, porra, além de haver uma evolução de traço assim muito bacana, mas que você bate o olho e você saca que é o cara ainda,
tem uma evolução na própria animação que deixa o negócio tão mais fluido e, ao mesmo tempo, ele é tão experimental por não trabalhar com diálogos, né? Você tem que trabalhar emoções com uma ausência completa de fala, né? Porque você só tem, pelo menos nos primeiros episódios, um personagem humano que não fala, que não desenvolveu a linguagem, né? O que, de uma certa forma, até... Vamos fazer para não deixar de citar o Alan Moore, né? Lembra um pouco até a Voz do Fogo, né? Mas... Eu acho super legal, cara. Eu acho que é... E além de tudo, ele não tenta dar um verniz intelectualoide no negócio. Tirando a questão da violência, que é extrema, né? Eu acredito que muitas coisas que assim pegam a gente e falam, nossa, o que está acontecendo aqui, né? Com esse olhar, com essa emoção e tal. Eu acredito que uma criança pode entender aquilo também, de um jeito muito, assim... ele trabalha com uma linguagem muito universal, né? Mas ao contrário do Samurai Jack, eu não recomendaria muito para uma criança assistir, né? Porque, como você bem apontou, tem toda a questão da violência, e que, para mim, foi um momento da vida do Tartakovsky que eu acho que ele realmente quis deixar de trabalhar com coisas mais voltadas para um público infantil e infanto-juvenil e falar, não, agora eu vou fazer algo para valer dos caras que eu li quando eu era moleque. Porque você falou do Alex Toth, que é uma referência estética assim, muito evidente, mas eu não consigo deixar de assistir Primal e não ver ali uma influência pesada daqueles autores que trabalharam o barbarismo filosófico em cima do que o Howard deixou para trás. Cara, eu assisto Primal, eu vejo muito, mas muito da influência de um cara tipo o Lynn Carter ou o Fritz Lieber. Você vê aquilo ali, né, na interação do personagem, né, como você bem falou, com o seu meio ambiente, e eu acho que ele encontrou uma solução audiovisual que é muito legal para o desenho, de tirar a voz do protagonista para que você extrapole a contemplação. Primal, apesar da violência, apesar de ter os seus momentos de muito dinamismo, ele é uma animação muito contemplativa. Muito contemplativa. Eu não estranho que ela ainda não tenha explodido, porque, cara, eu tenho certeza que tem muita gente que assistiu e achou provavelmente chato, o que eu acho um crime. Porque se você entende o que está acontecendo ali, se você entende o que aquela narrativa não verbal está transmitindo para você, cara, você tem uma pérola de ficção pulp, de ficção científica, de sei lá que gênero, que é até difícil de colocar dentro de um gênero específico. Primal é claramente literatura pulp, mas uma literatura pulp apropriada para o ano de 2000, para o século XXI, para o ano de 2020. Então, assim, e assim, ele já tinha demonstrado um pouco disso em um desenho que infelizmente não foi para frente, teve uma temporada só, que é o Symbionic Titan, em que ele já trabalhava com esses elementos de Sword and Planet, de ficção científica, com mais aprofundamento do que ele estava fazendo em Samurai Jack. Porque a gente também precisa dividir o Samurai Jack, lembrar que existem duas fases muito distintas, né? Quem assiste o começo de Samurai Jack e quem vê como Samurai Jack terminou, tem um amadurecimento bastante claro ali. Se você pega o primeiro episódio, você compara com o encerramento, que foi agora em 2017, você tem aí mais de 10 anos de diferença, tem um amadurecimento muito claro nesse desenho. Inclusive, ainda bem que ele voltou ao Samurai Jack, porque assim, o que ele entregou nessa segunda etapa agora, cara, é incrível. Não tem outra palavra para dizer. Aqui eu não quero dar muito detalhe, eu quero que o amigo espectador assista, mas é incrível, cara. O Tartakovsky deu um passo para trás, ele voltou a trabalhar com o Samurai Jack, e depois de ter o seu nome finalmente consolidado agora, nessa segunda década dos anos 2000, como um dos maiores animadores do mundo, mesmo que não se fale tanto dele quanto se deveria, ele entrega pra gente Primal, que pra mim, cara, a gente tá vendo um artista no seu auge. Tá? Isso que eu nem vou entrar muito a fundo no fato de ele também ter participado de uma outra animação que explodiu recentemente, que é o Steven Universe, que é
universalmente amado, mas ele não tem uma participação tão profunda assim, então talvez não valha a pena falar. Mas assim, com o Primal, a gente tá vendo o Tartakovsky no seu auge, cara. É um cara assim, que é um animador e filósofo praticando assim, a sua arte da forma mais exímia. Primal, ele tem uma característica, cara, que chama muita atenção, que é assim, você fala, pô, o negócio é profundo, o negócio tem filosofia, o negócio tem isso, tem aquilo. Porém, e quando você usou a palavra literatura, me chamou a atenção o seguinte, se fosse vertido para a literatura, se tivesse surgido em uma prosa, não seria tão legal, porque aí o cara ia ser obrigado a descrever inúmeras coisas que a gente enxerga ali, e é por isso que é legal, porque é o cara, sei lá, dando duro para trabalhar só com a expressão corporal, a expressão facial do personagem, sem precisar descrever nada. Uma literatura, ela ia, sei lá, mastigar isso excessivamente pro seu público, o que não seria nada bacana. Então, sabe, eu acredito que Primal seja uma das grandes surpresas recentes, assim. Eu não esperava que fosse tão bom, é claro, eu esperava algo bom, mas ele me surpreendeu muito além do que eu esperava, e, cara, a gente só pode esperar pelo próximo grande projeto do cara, né, que não deve ser menos que foda. Também pro amigo espectador a pergunta, se vocês gostariam que nós fizéssemos programas específicos sobre Samurai Jack ou Primal, deixa aí nos comentários as sugestões de vocês, se vocês gostam desses desenhos, acham que vale um programa, porque acho que já ficou claro que assim, a gente gostaria de falar muito mais sobre o Tartakovsky, e por ser um cara que a gente não vê sendo tão comentado em vídeos de outros canais ou YouTube no geral, sabe? Quando que a gente tromba com o nome do Tartakovsky por aí, é muito raro. É isso aí, pessoal, esse foi o nosso programa sobre o genial game de Tartakovsky. Não deixe de visitar o nosso site formigaelétrica.com.br, lá você encontra um monte de conteúdo e você também encontra o nosso podcast que você pode ouvir no SoundCloud ou no seu agregador de podcast favorito. Se você tem dúvidas, críticas, sugestões ou quer falar conosco, mande e-mail para natela@formigaelétrica.com.br, procure a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo isso aí. Se você quiser ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho e a falar sobre esses artistas que merecem ser falados, o Formiga tem uma campanha no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica, onde você pode contribuir com o que você quiser ou puder para ajudar no nosso trabalho. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. É isso, até semana que vem. Tchau!